Bom, em relação ao nosso tema de hoje, o que eu quero falar para vocês? Eu já sofri essa dor no passado, eu já vivenciei essa situação de ter que contratar, não só a secretária, mas como eu tive também outras empresas. Durante muito tempo eu acabava eu mesmo fazendo essa contratação, eu acabava eu mesmo fazendo essas entrevistas, eu acabava eu mesmo fazendo as análises de perfil das pessoas, eu acabava eu mesmo, enfim, participando de todo o processo. Particularmente, eu gosto de fazer esse processo, porque assim você conhece pessoas, você conhece exatamente quem você vai colocar dentro da sua clínica, né? Eu sei que tem muita gente que gosta de terceirizar e não é ruim, também é muito bom. Eu vou ser sincera para vocês, dá um trabalho danado contratar pessoas, principalmente quando você tem uma equipe grande, né? Então, você tá ali entrevistando vários funcionários para você escolher um. Não é um trabalhinho muito fácil, é um trabalho difícil. E principalmente você sabendo que você tem responsabilidade, obviamente, mesmo que seja para sua própria empresa, mas você tem ali a responsabilidade nas suas mãos de você contratar alguém que tem que te trazer de alguma forma um maior faturamento, que tem que te trazer de alguma forma um maior acolhimento aos clientes, que tem que te trazer um benefício para a sua clínica como um todo, né? Senão não estaria sendo contratado. Então, é uma responsabilidade que a gente se impõe que é grande. Então, eu sofri essa dor durante muitos anos, principalmente quando eu tinha a empresa, em que eu tinha uma rotatividade um pouco maior de funcionários, em função da quantidade de funcionários que tinha na empresa. E também, eu acredito também em função da idade dos funcionários, eram funcionários mais jovens. Então, a gente tinha uma rotatividade um pouco maior de funcionários e acabou que eu fiz isso muitas vezes. E eu tive que me especializar um pouco mais nisso, eu tive que buscar, eu tive que ir atrás, eu tive que estudar, eu tive que ler livros, eu tive que entender um pouco mais de perfil de pessoas. Aliás, amanhã a live vai ser muito legal, a gente vai falar um pouco sobre análise de perfil de pessoas, análise DISC, né, que é bem conhecida, uma ferramenta bem conhecida de comportamento humano e que ajuda muito a gente a entender não só o que a gente precisa contratar, mas também como a gente vai alocar os nossos funcionários de forma correta e também para que a gente consiga entender melhor o funcionário atual que a gente tem e entender até onde a gente pode ir com ele, até onde a gente pode cobrar ele e aquilo que provavelmente ele será apto a fazer e aquilo que talvez ele não esteja tão apto a fazer, porque todos nós temos mais habilidades natas do que outras pessoas, tá bom, gente? Desde já, então, agradeço a presença de vocês aqui. Pode dar um coraçãozinho, fico feliz quando vocês dão um coraçãozinho aí. Pode também mandar para outros amigos, clica no aviãozinho e marca aquela pessoa que você acha que vale a pena também ver esse conteúdo. Boa noite, Fred, seja bem-vindo. Caio, Ionara, muito bom ter vocês aqui, gente. Bom, então, queria dizer para vocês, oi Ana, boa noite Ana, seja bem-vinda. Social Pisco também entrou, sejam bem-vindos, gente. Pode também chamar mais pessoas aí, vamos fazer essa live bombar hoje aí com esse assunto que eu acho que é um assunto que é uma dor para muitas pessoas, viu, gente? Contratar pessoas não é fácil. Não é só questão de contratar, né? Qualquer um pode fazer uma entrevista e de repente você colocar uma pessoa para trabalhar e simplesmente depois ver que a dor de cabeça foi grande, né? Porque contratar um funcionário ruim é pior do que não contratar, né? E não é que o funcionário muitas vezes seja ruim, é porque de repente ele não está adequado ao perfil que você deseja. Ou de repente ele não está adequado ou alinhado com as expectativas que você quer para aquele cargo, né? Aí a Nara diz que nós que agradecemos em compartilhar muitos conhecimentos enriquecedores. Obrigada, querida. Imagina, eu fico muito feliz, de verdade, de coração, de poder compartilhar isso com vocês, né? Me dá uma satisfação muito grande de fazer isso aqui. Muito bem, ainda mais nesse momento de pandemia, né, que a gente também teve que se reinventar em muita coisa. Então, eu sou uma pessoa muito ativa, eu não consigo ficar muito em casa sem fazer nada, sabe? Não que a gente não fique sem fazer nada em casa, porque é impossível. Mas como eu sou uma pessoa muito ativa, eu preciso de desafios novos. Então, eu acho que isso aqui, pra mim, tá sendo também uma grande higiene mental, uma forma de eu estar sempre produzindo. E é gostoso pra mim também, é um assunto que eu gosto bastante, tá? Muito bem. Então, eu tive que aprender a analisar perfis de pessoas, eu tive que aprender a fazer uma entrevista, né, na pessoa, eu tive que aprender a fugir das pegadinhas durante uma contratação, durante uma entrevista, e isso a gente vai conversar um pouquinho aqui.
Na live de amanhã, não perca, eu acho que vai ser muito interessante também. É um dos assuntos mais interessantes que é a análise DISC, que a gente vai falar um pouco sobre perfis. Então, vai complementar essa live de hoje, a aula de amanhã vai complementar a aula de hoje. Mas a aula de hoje a gente vai falar especificamente sobre entrevistas, sobre alinhamentos de expectativas, sobre como você pode contratar melhor um funcionário dentro da sua clínica. E desde já, vocês tiverem perguntas, vocês tiverem comentários, vocês tiverem questionamentos, podem colocando aqui, tá? É muito legal e é gostoso quando vocês interagem também, tá? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente vai fazer uma contratação de uma pessoa, seja para ser sua secretária, seja para ser sua gerente, seja para ser, enfim, vários cargos da sua clínica, né? Vou continuar de ontem. Pois é, né? Então, para poder... qualquer cargo que seja da sua clínica, você precisa ter um alinhamento de expectativas. O que você realmente deseja dessa pessoa? Então, antes que você comece um processo de seleção, porque o que acontece muitas vezes com os médicos, né? De repente a sua secretária, sei lá, engravida e precisa ficar aí 4 meses de licença maternidade. De repente a sua secretária pediu demissão e você ficou de uma hora para outra sem secretária. De repente você quer demitir a secretária atual porque você está de alguma forma insatisfeito com o trabalho dela e você quer contratar uma nova secretária. Só que normalmente a gente faz isso meio na pressa, né? Não, a gente fica meio desesperado quando a gente tá sem secretária. É ou não é? Pode responder aqui quem não fica desesperado. Todo mundo fica desesperado, né? Porque você trabalhar sozinho, principalmente se você é um médico que tem um consultório relativamente pequeno, né? Onde é só você e sua secretária. E aí trabalhar sozinho é quase que impossível, né? Você tem que ligar para o paciente, marcar consulta, enfim. Então, acaba que você tem que acelerar esse processo de contratação. E nessa situação eu até entendo que você possa atropelar algumas etapas, mas o correto é que você faça a coisa de passo a passo, porque pior do que ter um funcionário ruim é ter que desligar funcionários e ter uma rotatividade muito grande, sabe? Porque um funcionário, de repente, você ainda pode treinar. Agora, essa rotatividade, ela causa um gasto para a empresa muito grande, né? Porque você tem que demitir com todos os seus direitos, e você tem que contratar um outro funcionário, que é mais um desgaste emocional e de tempo. E também você precisa dedicar o seu tempo para você aí, então, contratar uma outra pessoa, né? Principalmente quando a pessoa já está no seu ritmo, então é mais difícil, né? Você conseguir de uma hora para outra um novo funcionário. Então, a primeira coisa que nós médicos, que nós gestores temos que fazer quando a gente vai partir para uma entrevista de um funcionário é alinhar as nossas expectativas. O que eu preciso desse funcionário? O que eu quero que ele faça? Porque o que acontece algumas vezes? Algumas vezes a gente tem uma secretária que a gente acha excelente, tá? Mas de repente essa secretária por qualquer motivo ela vai sair. E aí você começa, eu imagino que você seja assim, porque eu muitas vezes sou assim, você começa a idealizar na sua cabeça, poxa, eu poderia contratar alguém que soubesse um pouco mais disso que a fulana não sabia. Eu poderia contratar alguém que fizesse isso também a mais que a fulana não fazia. Eu poderia contratar alguém que fosse melhor em tal área que a fulana não era. Então, tudo isso que você deseja numa nova secretária, num novo colaborador, num novo gerente, quem quer que seja, coloque no papel, né? Comece a alinhar as suas expectativas, para que essas expectativas, porque a gente esquece o que a gente pensa na hora, né? A gente pensou aquele momento, ok, foi embora. Na hora da entrevista, a gente não lembra que as nossas expectativas eram aquelas. Então, anota isso. Por quê? Quando você tiver realmente durante a entrevista, você vai saber identificar exatamente aquele perfil que você não quer. Que o mais importante é esse, você ter em mente aquilo que você não deseja, tá? Então você coloca no papel aquelas expectativas suas para que você não se esqueça dessas expectativas depois. Então, tudo que você quer de um novo funcionário, o que você deseja, se você deseja que ele more perto, se você deseja que ele não tenha filhos ou que ele já tenha filhos formados, prole formada, se você deseja que essa pessoa ela faça planilhas, se você deseja que essa pessoa cuide das suas redes sociais, se você deseja, enfim, você vai colocar no papel as suas expectativas e alinhar o que você deseja desse funcionário. A partir daí, você parte para a parte, né, de seleção, onde você vai colocar nessa seleção, independente de onde você vai fazer a busca, basicamente aquilo que você precisa.
onde você vai colocar, você tem que imaginar no primeiro momento um funcionário ideal, que seria ideal para você. Ah, eu quero uma, sei lá, uma moça entre 20 e 40 anos, que seja casada ou não, que tenha filhos ou não, que mora em tal lugar ou tal lugar, que tenha essas e essa habilidades, que tenha segundo grau, que tenha formação de terceiro grau, então você tem que alinhar essas expectativas com você primeiro, com você médico, com você entrevistador, com você gestor. Porque senão você vai receber uma enxurrada de currículos. Uma enxurrada de currículos. Gente, tem muita gente desempregada, tem muita gente precisando de emprego, e principalmente agora na pandemia, tá? Então, se você não começa a alinhar as suas expectativas para que você já tenha um filtro para você fazer uma pré-seleção, você vai ficar perdido, porque você vai receber aí mais de 100, 200 currículos, talvez, se você abrir em algum canal, né? Que você está procurando secretária. Até porque, eu vou dizer uma coisa para vocês, as pessoas acham que ser secretária é fácil. As pessoas têm a noção de que você ser secretária de médico é um trabalho tranquilo, é um trabalho fácil, é um trabalho muito simples de fazer, que qualquer um pode fazer. Esse é o pensamento das pessoas. Mas os médicos gestores que estão aqui, né, e quem tem o curso de gestão médica 4.0 sabe que é um dos trabalhos mais elaborados e mais dedicados, é o trabalho da nossa secretária, que além de ser a nossa secretária, ela precisa também ser a porta de entrada e ser a nossa vendedora de serviços lá na frente, tá? Então, não é tão simples assim quanto as pessoas imaginam, mas o fato é que as pessoas imaginam isso. Então, quando você coloca um anúncio para secretária, chove currículo. E se você não tem esse alinhamento de expectativas com você mesmo, você vai sofrer no início, porque vai aparecer muito currículo que não é exatamente o que você quer, mas que você vai acabar vendo ali habilidades que te chamem a atenção de alguma forma, e você vai ficar amontoado de currículos que você não consegue dar conta, nem dar vazão. Então, ali o que você quer, né? Eu quero uma pessoa que tenha, sei lá, segundo grau ou terceiro grau, que seja nessa idade, que mora nesses e nesses bairros. Então você já alinha as expectativas iniciais suas, tá? Segundo passo que eu acredito, tá? Eu acredito que não existe um funcionário ruim. Eu acredito que não existem funcionários que são de um todo ruins, tá? Eu acredito que existem funcionários mal alocados. E isso é uma função do gestor, e que o gestor não sabe disso muitas vezes, e que ele não tem essa noção. Quando a gente falar também amanhã de ferramenta DISC, você vai conseguir compreender o que eu estou te falando. Muitas vezes a gente tem pessoas fantásticas nas nossas mãos e a gente pode deixá-las escapar porque a gente não sabe trabalhar as habilidades que ela tem. E o contrário é verdadeiro. Muitas vezes a gente tem pessoas que estão fazendo trabalhos dentro da nossa clínica que ela não é a habilidade dela nata para aquilo. E que se a gente apenas realocasse esse funcionário de forma correta, talvez a gente conseguisse um maior desenvolvimento, um maior aproveitamento desse funcionário em detrimento ao que ele está fazendo no momento, tá? Então você precisa conhecer o desenvolvimento de pessoas, você precisa conhecer de perfil de pessoas para que você seja um bom gestor, tá? E principalmente para que você também faça contratações mais assertivas, né? Então, ser gestor, ele exige não só identificar perfis corretos, mas também treinar depois esses perfis corretos. Não se engane, não vem secretária pronta de lugar nenhum para as suas expectativas, tá? Então você achar que mas a fulana trabalhou com a doutora fulana de tal, ela a vida inteira trabalhou com médicos, tá, mas você também é esse médico? Você tem as mesmas características que ele? Você gosta das mesmas coisas que ele? Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não sei vocês, mas eu já contratei secretárias que saíram de outros consultórios para vir pro meu consultório, por algum motivo, e pra mim foi pior. Por que foi pior? Eventualmente uma vez foi pior. Porque a pessoa vem cheia de vícios, e vícios que no nosso consultório não tem. Então, o trabalho de treinar uma pessoa cheia de vícios é muito maior do que às vezes você pegar uma pessoa, eu não digo crua, mas que não tenha tanta experiência. Porque as pessoas que têm muita experiência em determinado assunto, ou que acham que têm muita experiência em determinado assunto, e aí eu tô falando assim de pessoas, vamos falar de secretárias especificamente. A gente sabe que tem muitas secretárias que rodam muitos consultórios, né? Tem secretárias que trabalhou, sei lá, 20 anos com fulano, de repente o fulano se aposentou, aí quer trabalhar com outra pessoa,
ou então é uma secretária que já foi secretária de vários médicos e aí de repente cai aí para fazer sua entrevista e a gente brilha os olhos porque acha, nossa, essa pessoa não vai me dar trabalho nenhum, porque ela já tem experiência, porque ela já trabalha com médicos a vida inteira. Só que aí, às vezes essa pessoa te dá mais trabalho, sabe? Porque ela acha que ela já sabe tudo. E ela muitas vezes não aceita muito o que você fala, principalmente quando você fala de inovação. E principalmente quando já é uma pessoa um pouco mais velha, né? E não que eu não goste de pessoas um pouco mais velhas para ser secretária. Pelo contrário, são as que eu mais gosto. Mas o fato é que quando é uma pessoa um pouco mais velha, ela tem mais resistência em aceitar certas coisas, principalmente quando ela acha que ela já tem muita experiência. Então tudo isso tem que ser avaliado na sua entrevista, tá? Não necessariamente excluir ninguém, mas sempre ficar de olho nesses detalhes, tá? Às vezes treinar uma pessoa do zero é mais simples do que tentar treinar uma pessoa que já está, que se acha muito experiente, tá bom? Então a gente tem que avaliar esse peso e essa medida, tá? Então, alguns pontos chaves que você tem que fazer, por exemplo, numa contratação. Vamos dizer que eu já consegui passar da fase de pré-seleção, consegui consegui trazer algumas pessoas para essa entrevista e vamos dizer que a gente conseguiu aí 5 pessoas, é o ideal para você fazer 5 pessoas para você trazer para uma entrevista presencial. Você fez uma análise de currículo prévia, às vezes você pode até falar inicialmente por telefone, previamente com algumas candidatas e eventualmente você chama algumas pessoas para a entrevista, né? E nessa entrevista, eu digo para vocês que eu antigamente tinha uma certa dificuldade. Pô, o que eu vou perguntar, né? Então hoje eu tenho um roteirinho de entrevistas, de como que a gente faz e tudo mais. Mas algumas coisas a gente vai falar para vocês que é importante, que nós médicos muitas vezes não nos atentamos para isso. O que a gente precisa fazer de teste para o nosso funcionário, principalmente para a nossa secretária. Por exemplo, uma das coisas que eu faço hoje é pedir que a funcionária, ou não a funcionária, que ela ainda não é funcionária, a candidata, ela faça um texto, faça uma pequena redação. Janete, isso não é vestibular, por que você vai fazer redação? Você tá louca? Gente, olha só, durante a pessoa fazer uma pequena redação, criar uma pequena historinha, você pode avaliar várias coisas, Vamos lá, o que você pode avaliar? Você pode avaliar a escrita dela, né, a letra dela. Lembra que essa pessoa, ela vai fazer recados para você. Ela pode fazer recados para o paciente, né? Com marcação de consulta que ela vai dar um papelzinho para ele. Se essa pessoa tiver uma letra ruim, vai ser um problema para você. Ela vai muitas vezes também precisar deixar recados para você porque ela saiu, né? Então, assim, uma secretária, ela não precisa ter aquela letra linda, desenhada, bonita, mas pelo menos tem que ter uma letra boa e legível. Então, quando você pede para a pessoa fazer uma redação, você já tem, naquele momento, uma primeira avaliação que é a letra. A segunda avaliação é a escrita da pessoa. Ela tem coerência com o que ela fala, né? Aquela escrita dela é boa, você te atraiu de alguma forma, né? Foi interessante o que ela escreveu. Ela tem alguma criatividade para fazer histórias. Janete, por que isso é importante? Gente, a sua secretária vai ser a sua linha de frente lá na frente. Se ela não tem criatividade nenhuma, como que ela vai lidar com um paciente difícil, por exemplo? Um paciente que de repente chega reclamando na recepção, ela vai ficar nervosa, ela não vai saber o que fazer. Então isso pode acontecer. Então as pessoas que têm um pouco mais de criatividade, que fazem uma história mais desenvolvida, mais desenrolada, elas têm a possibilidade, óbvio que isso não é uma regra, tá, gente? Para nada existe regra. Eu tô apenas dando algumas dicas que eventualmente pode acontecer com uma pessoa ou outra. Mas o fato é que se você acaba fazendo uma redação e a pessoa tem uma conexão entre as ideias, e a pessoa tem uma criatividade, a possibilidade dela ter um maior jogo de cintura com algum paciente às vezes difícil lá na frente, ou até mesmo para vender, é maior, tá? Sou secretária de clínica odontológica, se fosse depender de letra estaria demitida, e com isso meus chefes perderiam alguém muito proativo e com desenvoltura para lidar com pessoas. Esse é espartano. Deixa eu lhe falar uma coisa, minha linda. A gente não tá falando de ser letra bonita ou de letra feia, mas tem que ter no mínimo uma letra legível, tá? No mínimo uma letra legível. Se você não tem uma letra legível, aí complicou, né? Independente das suas habilidades,
A menos que você faça tudo no computador ou tudo na máquina de escrever, como que a gente vai entender a sua letra? Então, é um ponto a se falar, só é isso que eu falei. Obviamente, existem vários pontos a serem colocados. A letra e a escrita é um deles. E eu não disse que tinha que ter letra bonita e redondinha, eu disse que tinha que ter uma letra legível. Tá? Só para ficar claro aqui, porque obviamente isso pode sim em algum momento ferir uma pessoa ou outra. E a gente está falando de contratações aqui e a gente tem que ter alguns critérios para contratações. E isso não faz uma pessoa ser melhor do que outra, tá? Uma letra bonita não faz alguém ser melhor do que outra, uma letra bonita não faz alguém ser menos proativo ou melhor que outra, não é isso. Isso é apenas um dos critérios que pode ou não ser importante para quem está contratando. Isso é apenas um dos critérios para que você avalie quem você quer. Muitas fichas de muitos médicos ainda são manuais, tá? Muita gente não tem computador. E aí quem faz o cabeçalho é a sua secretária. Então eu não sei como que é na sua clínica, mas se, por exemplo, você estiver numa clínica onde as fichas elas são todas manuais e você faz um cabeçalho ilegível, como que você vai achar o nome dos pacientes, né? Como que a colega, que às vezes é outra secretária, ou que vai vir anos depois de você, ou o próprio médico vai conseguir entender o cabeçalho do nome da paciente, da idade, do e-mail, do telefone. Então, no mínimo, tem que ter uma letra legível, tá? É isso que a gente está colocando aqui, ok? Bom, vamos avaliar também a desenvoltura dessa pessoa, né? Então é importante que se avalie a desenvoltura que ela vai ter nessa história também, quando você sugere uma redação para que ela faça, ok? Avaliar as concordâncias verbais. Lembrar que essa pessoa vai ser sua linha de frente lá na porta de entrada da sua clínica. Então, se ela não tiver um mínimo de concordâncias verbais, se ela não souber falar um português bem falado, um português direito, essa é a imagem que você vai estar passando para o seu cliente. Seja no celular, seja seja até mesmo no telefone, né? Na escrita, no próprio WhatsApp. Então, se ela não tiver uma concordância verbal de forma correta, ela pode passar essa imagem para o seu cliente, que é o que você está passando, né? Então, por mais que o cliente entenda essa diferença entre secretária e médico, mas quando a gente está falando aqui, muitas vezes, de uma gestão diferenciada, de você cobrar um valor diferenciado, de você cobrar um valor de consultas particulares, a gente tem que entender que a gente está falando também com pacientes de um nível mais elevado. Então, pacientes de um nível mais elevado, de pacientes com um nível social diferenciado, são pacientes mais exigentes. Sim, são mais exigentes. E por isso mesmo, você colocar alguém na sua recepção que não sabe falar um português correto, alguém na sua recepção que escreve de forma errada, com concordâncias verbais erradas, pode ser sim um tiro no pé. Então, tudo isso você pode avaliar durante essa redação, tá? Avaliar pontuações, avaliar acentos. Então, tudo isso, quando você pede para que ela faça ali no seu consultório uma avaliação, uma redação, você tem como avaliar. Então, avaliar pontuações, avaliar acentos, né? Porque ela vai escrever muitas mensagens de WhatsApp no seu nome, né? Ela vai escrever muitas vezes e-mails no seu nome. Ela vai poder, de repente, responder suas redes sociais. Depende do que exatamente uma secretária que você deseja faz, tá? Mas, obviamente, pode ser que ela também cuide das suas redes sociais em algum momento. Pode ser que ela precise mandar e-mails para pacientes seus, tá? Mas o fato é que ela precisa ter acentuações corretas. Então, isso também você pode avaliar numa redação. E, obviamente, não necessariamente você precisa ter tudo perfeito numa redação, não é isso. Eu estou apenas mostrando os pontos que você pode avaliar quando você pede para que ela faça um texto, né? E lembrando que não são pessoas que estão ali para fazer, digamos assim, que é para tirar 10 numa redação. A ideia é fazer uma avaliação inicial. E isso acontece em qualquer grandes empresas que fazem contratações mais profissionais. Quando você faz uma contratação mais profissional, quando você faz uma contratação via uma empresa, por exemplo, e eles já te trazem um funcionário pronto só para você fazer uma entrevista final, esses pontos que eu estou falando normalmente são super avaliados previamente nas empresas, né? Então eles normalmente pedem para a pessoa fazer um texto, pedem para fazer planilhas, pedem para fazer coisas que você gostaria numa secretária, que você precisa numa secretária. Então, voltando,
numa redação que a gente peça para ela fazer. E lembrando, aqui ninguém está querendo tirar 10 no Enem não, tá, gente? É apenas para que você avalie esses pontos. Mas você pode avaliar a letra, se é legível, você pode avaliar a escrita, se tem coerência, se ela trabalha com concordância verbal, e dessa forma você vai ver se ela também se expressa de forma correta. Porque às vezes tem pessoas que se expressam de forma correta na hora de falar, mas na hora de escrever não tem escreve muita coisa errada, escreve muitas palavras erradas. E como eu falei mais uma vez, se atentar para hoje, o mundo está cada vez mais digital. Então as pessoas escrevem muito mais do que falam. Hoje em dia tem muito mais marcações de consulta por WhatsApp do que por telefone, não é verdade? Hoje em dia tem muito mais pessoas que marcam basicamente por WhatsApp, mas agora eu ia falar outra coisa, que era a questão do e-mail. Muitas vezes você precisa passar e-mail marketing para os seus clientes e pode ser que a sua secretária faça isso. E aí, se ela não tiver uma escrita correta, uma criatividade, uma desenvoltura e principalmente escrever palavras corretas, isso pode queimar literalmente o seu filme, né? Que era o que a gente falava antigamente. Isso pode queimar o seu filme, tá bom? Então, avaliar sempre as pontuações e acentos. E lembrar que essa atendente ela é o seu cartão de visita. Então, nesse momento, você vai ver se é esse o cartão de visita que você deseja, que tenha uma boa escrita, que tenha uma concordância verbal correta, que escreva as palavras corretamente, que tenha uma pontuação correta, para que ela seja ali a sua linha de frente, dependendo do que você deseja. Um outro teste que eu costumo fazer na minha clínica é um teste de planilhas. Então, eu pergunto a vocês: algumas vezes você imaginou que poderia necessitar de planilhas na sua clínica, ou você faz planilhas na sua clínica? Ou será que você mesmo, médico, faz isso? Porque o ideal é que a gente, sim, meça praticamente tudo que a gente faz. E quem é médico gestor aqui do 4.0 sabe que a gente trabalha com muitas planilhas, né? Trabalha com os índices de performance, né? Os KPIs. E por isso a tua secretária ela tem que saber te dar planilhas, quando você pedir para ela planilhas do Excel. Então ela precisa ter um mínimo de treinamento do Excel. Hoje em dia isso é o básico para muitas contratações. Janete, mas vamos dizer que a pessoa não saiba fazer tabelas, não saiba fazer planilhas. Ok, ela está apta a aprender? Ela sabe ter um conhecimento mínimo de computador? Né? Porque às vezes tem pessoas que têm muita dificuldade no computador. Às vezes tem pessoas que têm muita dificuldade ainda em utilizar o computador, seja com planilhas ou outras coisas. Então, se você quer uma pessoa que vai trabalhar no seu financeiro junto, tá? E aí eu tô falando de secretárias como um todo, pode ser o seu setor financeiro, pode ser a sua gerente, pode ser a sua secretária. Então, todas essas dicas que eu estou falando servem para determinados tipos de profissionais que você deseja em cada área. Então, se você vai contratar, por exemplo, alguém que vai cuidar das suas finanças, no mínimo essa pessoa tem que saber fazer planilhas de Excel. E, gente, muita gente não sabe fazer planilhas de Excel. Muita gente, tá? Muita gente. Então, o básico para que você vai trabalhar alguém que vai ficar nas suas finanças é que ela saiba te trazer planilhas de Excel. Tá? Então, se ela não souber fazer, saiba que você precisa investir nesse profissional para fazer um curso para isso, ou você vai ter que dedicar um tempo para ensinar isso, e aí você tem que ver se você está disponível para você dedicar esse tempo para isso. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque eu já fui pega de surpresas em outros momentos. E o que eu estou trazendo para vocês são dores que eu já tive, tá? Então, eu já contratei funcionárias que na hora que eu precisei, eu não fiz teste de planilha, eu não sabia se a pessoa sabia fazer planilha ou não. Tinham feito entrevistas maravilhosas, a pessoa tinha um perfil de venda, era o que eu queria, mas na hora que eu pedi a primeira planilha de finanças, a pessoa não sabia fazer. Então, tudo isso vocês precisam avaliar, né? Porque na hora que a gente precisa de determinada situação, você pode ser pego de surpresa, mas como assim você não sabe fazer planilha? Entendeu? É tipo isso. E se não sabe fazer, que tenha pelo menos uma habilidade com o computador e se tem a disponibilidade para poder treinar, né? Outro teste que eu faço também é o teste de telefone. Lembra-se que essa pessoa ela vai atender os telefones da sua clínica, né? Então lembra que essa pessoa ela vai ali ser o primeiro contato com o seu cliente. Essa pessoa vai ali ser a primeira voz que o teu cliente vai ouvir. Então a pergunta é, essa voz ela é agradável? É uma voz que soa bem para você? Porque é difícil às vezes a gente conseguir
Não que isso não diminui a habilidade de ninguém, mas a gente tem que entender quem a gente está contratando, tá? Se você está contratando uma gestora, se você está contratando uma pessoa que vai ficar em finanças, se você está contratando uma pessoa que não necessariamente vai ficar no telefone, isso é irrelevante, tá? Isso não tem importância nenhuma. Mas, se você está contratando alguém que vai ficar basicamente, muitas vezes, marcando consulta para você, falando no telefone, e é uma pessoa que tem uma voz desagradável, ou que fala muito alto, ou que tem um tom que não é gostoso de ouvir, ou que é uma pessoa que não tem uma desenvoltura sequer para falar no telefone, e tem gente que não sabe falar no telefone, né, que é monossilábico no telefone, e o que a gente precisa, para que a gente converta maior número de pacientes, é realmente uma pessoa que conecte com o paciente no telefone. Então, aquela pessoa que é monossilábica, que fala sim, não posso, não tem vaga, talvez, amanhã vou tentar, ou seja, aquela pessoa que não desenvolve uma conversa no telefone, é um tipo de pessoa que provavelmente não vai conseguir converter paciente para você, né? Então, é importante você fazer sim esse teste de voz, ver se a voz é agradável, ver se soa bem, ver se é confortável, se ela não tá falando muito alto, se ela não fala muito baixo, porque tudo isso também tem. Tem as pessoas que também falam baixo demais, que você também tenta ouvir e você pede para repetir porque você não consegue entender o que a pessoa tá falando, né? Perguntar se ela, avaliar se essa pessoa consegue modular a voz de acordo com o que está falando, ou se ela é sempre monotônica durante o telefonema. Então, isso tudo tem que ser avaliado, tá? E, obviamente, você também vai perguntar quais são, e aí eu acho que a maior parte dessa entrevista que você vai fazer com essa possível candidata é justamente sobre as experiências anteriores que ela tem. Se é que ela tem alguma experiência anterior, porque às vezes pode ser uma pessoa que nunca tenha trabalhado. Mas, se for uma pessoa que já tem experiências anteriores, é o momento de você explorar o máximo que você puder essas experiências anteriores, tá? Então, saber se ela já trabalhou, por exemplo, com telemarketing, né? Quem trabalha com telemarketing é ótimo, porque é uma pessoa que já tem uma certa experiência em lidar com clientes, tem experiência em lidar com clientes difíceis, tem experiências em telefonemas. Se é uma pessoa que já trabalhou com vendas, também é muito bom, porque também já tem uma experiência com atendimento ao público, também já tem uma experiência, às vezes, com clientes mais difíceis, tá? Tem um jogo de cintura de vendedor, né? Então, tudo isso a gente precisa avaliar quando a gente está fazendo uma contratação de uma funcionária, né? Avaliar as competências que essa pessoa tem, o que ela já fez nos trabalhos anteriores. De repente, ela pode não ter essas competências que necessariamente você queria, mas ela tem outras que podem te servir também. E aí é uma questão de você ajustar as suas expectativas com, de repente, o que ela pode te trazer até a mais do que você imaginava, né? E aí as suas expectativas, elas podem ser adequadas. Então, avaliar essas competências que a pessoa tem. De repente, você queria até uma pessoa, e isso é muito comum, às vezes, e eu até vou falar isso pra vocês, é até de certa forma uma pegadinha. Às vezes, você quer uma coisa mais modesta, você quer uma secretária que faça isso, isso e aquilo, e de repente vem pra você uma pessoa super formada, com 3º grau, bilíngue, enfim, que seja uma administradora e que está querendo aquele cargo, né? E aí é uma expectativa que é super valorizada. Você diz assim, nossa, uau, que candidata, eu não posso deixar essa pessoa embora, ela tem que trabalhar comigo. Só que, gente, vou falar uma coisa aqui pra vocês, de experiência própria, tá? Experiência própria também de estudar e de ver outras coisas, não é só de experiência própria, não. Uma pessoa que tem uma formação bilíngue, uma pessoa que tem uma formação de 3º grau, uma pessoa que tem toda uma bagagem, de repente, por trás, que já trabalhou em outras empresas, que nesse momento está fazendo ali essa entrevista para ser sua secretária, porque está com dificuldade de arranjar emprego, no início essa pessoa vai te servir muito bem, vai superar as suas expectativas. Só que dá o 3º, 4º mês, ela vai estar frustrada, porque as habilidades dela estão sendo suprimidas, tá? Então a pessoa ela acaba se sentindo inválida e muitas vezes realmente tendo suas habilidades diminuídas, porque ela não está conseguindo desenvolver as habilidades. E lembrando que uma pessoa que é secretária, né, com algumas exceções, a menos que o médico tenha um crescimento muito grande, monte uma clínica maior, até mesmo um hospital, dificilmente ela consegue desenvolver para um cargo acima, né? Se for um colega de consultório, que só quer ficar no consultório, que não tem um pensamento de crescer muito seu consultório, a secretária vai ser sempre secretária.
Então, por isso que você tem que alinhar as expectativas suas com a pessoa que você está contratando, para que não haja uma rotatividade muito alta. Porque às vezes a secretária, ela entra como secretária, mas ela pensa que ela quer ser uma gerente, ela pensa que ela quer ser uma supervisora, ela pensa que ela quer crescer ali, que ela tá entendendo que ela vai começar por baixo, mas ela quer crescer. Mas às vezes você não tem para onde colocar essa pessoa crescer ali dentro. E você está colocando uma pessoa muito boa, né, com uma energia muito grande, para fazer uma coisa que para ela é muito pouco. E isso é frustrante para essa pessoa. Então ela não vai ser uma boa funcionária, ela pode ser a melhor funcionária, mas ela está num cargo errado. Então ela não vai ser uma boa funcionária para você. Ela vai começar a ficar frustrada e ela vai, obviamente, acabar procurando outros empregos. E assim que aparecer uma oportunidade melhor, ela vai te abandonar, tá? Então isso é muito comum. Por quê? Em momentos em que a pessoa está desempregada, ela aceita tudo, porque ela precisa de dinheiro. Isso é um fato, tá? Só que, assim que aparece uma oportunidade melhor, ela larga aquilo e vai para outro. Ah, Janete, ok. Só que o problema é que a gente, como gestor, sofre. Porque a gente já tinha treinado a pessoa, ela já tinha pego o serviço, ela já tinha desenvolvido aquilo ali, aí de repente você tem que demitir, ou ela se pede demissão e você tem que treinar outra pessoa do zero, você tem que fazer toda uma entrevista de novo, você tem que passar por todo esse processo de novo de seleção, que é chato, gente, é chato, é trabalhoso. E para depois você treinar de novo essa pessoa que vai entrar e aí de repente dá certo, entendeu? Então assim, evitem contratar pessoas que sejam muito, muito, muito demais para o cargo que você está selecionando. Mesmo que a pessoa esteja precisando, às vezes é com dó no coração que a gente tem que dizer não, mas o fato é que aquela pessoa não vai ficar com você muito tempo, não vai ficar. E isso é um fato, porque ela vai ficar frustrada em algum momento, né? Isso é muito comum acontecer, muito comum mesmo. Bom, e aí vamos falar de algumas pegadinhas. O que tem de pegadinha muitas vezes nessas contratações? Coisas que você pode evitar, ou coisas que pode acontecer e que você, já sabendo mais ou menos disso, já pode evitar. Uma delas é essa que eu acabei de falar, né? Contratar pessoas que são muito acima para o cargo que você deseja, tá? Você quer contratar uma secretária, então, a menos que você queira realmente uma secretária bilíngue, com formação em 3º grau, que você vai trabalhar com grandes empresas internacionais e tal, ok, ela está bem posicionada. Mas caso não seja isso, você provavelmente vai frustrar alguém e vai se frustrar no futuro também. Outras coisas que você precisa saber, né? E que você tem que entender se isso é importante ou não para você como contratante. Essa pessoa mora longe do emprego, muito longe do emprego, porque às vezes, quando a pessoa mora muito longe do emprego, ela precisa pegar 2 ônibus. E se ela precisa pegar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, obviamente você vai precisar pagar todo esse transporte. E isso gera um custo maior para a empresa. Então a primeira coisa é você perguntar, e que seja de repente isso um crivo de seleção para você, a menos que você tenha gostado muito dessa funcionária, que valha a pena você ter esse custo a mais, mas você tem que saber se ela mora muito longe, se o ônibus que ela vai pegar para ir até o carro que ela tem, enfim, mas se o ônibus que ela vai pegar para ir até o seu consultório, se ela paga uma passagem, se ela paga 2, né? Então isso também é uma dica para você ficar ligado. A outra dica para ficar ligado, tem filho pequeno? Se tem filho pequeno, não tem nada mais ter filho pequeno. Agora, tem alguém que fique com essa criança quando essa criança adoecer? Tem alguém que fique com essa criança se houver algum problema, se essa criança nesse dia tiver que voltar da escola? Porque a gente tem que entender o seguinte, gente, é um trabalho. E se a sua secretária falta, toda uma cadeia acontece. Você, como médico, naquele dia tem dificuldade para atender os seus pacientes, tem dificuldade para chegar, você tem que cancelar o seu consultório porque a sua secretária não foi. Então, tudo isso você precisa avaliar. Se ela tem filho pequeno, ela tem uma estrutura com essa criança, o pai fica, a avó fica, a mãe fica. Então, não esqueça de perguntar isso. Porque normalmente as pessoas até têm alguém que possa ajudar. Quem está procurando emprego, normalmente já tem uma estrutura de alguém que possa ajudar. Mas é importante que você alinhe isso com ela. Alinhe isso com ela. Olha, você tem filho pequeno. Tem alguém que fica com seu bebê? Tem alguém que fica com a sua criança? Ah, tem minha mãe. Tá, mas e sua mãe adoecer? Quem fica com a criança? Ah, eu tenho uma vizinha do lado, uma tia, uma prima. Ah, ok. Então vamos acertar uma coisa aqui, tá? O meu consultório não pode parar porque o seu filho adoeceu. Eventualmente, gente, é uma coisa mais grave, óbvio, a gente tem que entender. Mas, no dia a dia, porque às vezes o que acontece? A primeira tosse que a criança tem, a pessoa falta.
tá? Isso acontece. A primeira febre que o filho tem, a pessoa faltou, e aí você ficou uma tarde inteira sem atender, um dia inteiro sem atender. Então, isso a gente tem que pensar também, tá? Então, alinhar essa expectativa com ela. Olha, eu não posso faltar ao meu consultório, aos meus pacientes, porque de repente o seu bebê adoeceu, porque alguém ficou... Então, a pergunta é, tem alguém que possa cuidar dessa criança na sua ausência? Então, é um ponto que você precisa avaliar. O outro ponto que você precisa avaliar é a mesma situação. Se ela mora com alguém idoso, de repente, né? E é só ela e esse idoso, tem alguém que tome conta? Se por acaso acontecer algum acidente, ou até mesmo se essa pessoa adoecer, quem vai ficar no hospital com essa pessoa? Ela que vai ficar? Ela que é responsável? Então também é uma situação que você tem que avaliar. Janete, mas você está sendo cruel? Não, gente, não estou sendo cruel, estou sendo realista. Você tem que pensar o seguinte, vamos dizer que Deus livre essa pessoa mora com o vozinho dela e esse vozinho adoeça e ele vai para o hospital ser internado. Ela vai ficar 1 semana e 15 dias, se ela morar sozinha com ele e ela for responsável por ele, ausente do seu consultório, e você vai ficar 1 semana e 15 dias sem atender. Então, tudo isso você tem que pensar antes de você contratar alguém que possa ser responsável por uma pessoa ou mais idosa ou por uma criança, né? Então, não é que você não vai contratar, mais uma vez, é só perceber se ela tem estrutura para que você também não fique sem estrutura nessas situações, tá? Outra coisa, outra pegadinha que pode acontecer também. Essa pessoa é casada, né? Essa pessoa tem filhos, porque às vezes ela, e isso já aconteceu algumas vezes com algumas empresas que eu conheço, da pessoa querer engravidar, mas estava sem emprego, conseguiu emprego para poder engravidar só para ter direito à licença maternidade. Então isso também é uma pegadinha complicada muitas vezes para algumas empresas, né? Porque você, não é pelo fato de você pagar a licença maternidade, é porque você, nesse período da licença maternidade, você tem que contratar uma outra pessoa, e isso é um custo a mais para a empresa, você tem que treinar novamente uma outra pessoa, enfim, então tem todos os custos que a gente sabe e que tem, né? Então, de repente, avaliar quanto tempo essa pessoa está casada, se ela tem filhos ou não, se ela tem pretensão de ter filhos em breve. Eu acho que isso é um ponto que precisa ser entrevistado durante a conversa, tá bom? Avaliar as indicações anteriores, isso é uma pegadinha muito importante. Muitas pessoas não avaliam as indicações anteriores, tá? É interessante que essa pessoa tenha algum tipo de indicação. Ah, mas se ela nunca trabalhou antes, então pega indicação de vizinhos, de parentes, de pessoas que vão te falar um pouco sobre o perfil dessa pessoa, tá? De pessoas que conheçam, de repente, alguém que conheça o trabalho dela de alguma forma, enfim. Mas o fato é que o ideal é que seria de algum trabalho anterior, uma referência de um trabalho anterior. E não se contente em só receber no currículo a referência, ligue, vá atrás, pesquise. Porque, olha, eu já peguei várias referências falsas, as pessoas colocam referências falsas no desespero, na vontade de querer trabalhar, na vontade de querer pegar aquele cargo. Muitas vezes elas colocam até mesmo referências falsas. Então, já aconteceu de eu ligar para a pessoa que a outra nem sequer conhecia, entendeu? Já aconteceu também de eu ligar para a pessoa que ela veio para mim e falou, não, ela só pediu para eu falar bem dela, mas eu nem conheço. Então, assim, liga para as referências anteriores, né? Porque se você colocar uma pessoa dessa dentro da sua clínica, que já começou mentindo antes mesmo de entrar, imagina o que você não vai encontrar pela frente, né? Então, checa as referências, vê por que ela saiu do emprego anterior, se ela foi uma boa funcionária, por que ela foi demitida, se é que foi demissão. Às vezes pode ter sido uma pessoa até mesmo que pode ter suspeita de coisas ilícitas, né, dentro da empresa anterior. E às vezes a empresa anterior não quer jogar justa causa nem nada, só apenas demite, desliga o funcionário, enfim. Mas pode ser que tenha tido algum problema. E aí você vai colocar alguém dentro da sua clínica que pode trazer problemas, né? Então, assim, tudo isso você tem que avaliar em relação à parte anterior, né? Bom, gente, eu acho que era isso. Eram algumas dicas e algumas pegadinhas que a gente tem que avaliar. Se vocês gostaram, dá coraçãozinho aí. Se vocês acham que para alguém mais vale também ver essa live depois, algum colega seu, algum colega de clínica, algum médico, bota aí no aviãozinho e marca esta pessoa para que eles vejam essa live, porque assim, contratação é uma situação extremamente importante que a gente precisa ter, né? Contratação de pessoas é uma arte para que a gente não se arrependa depois. Ana, você gostou? Que bom, Ana foi perfeita.
Que legal. Valeu as dicas, Ana, aí na sua clínica, como que é? Você tem dificuldade de eventualmente contratar, tem problemas? Porque assim, eu já passei por vários problemas, a gente não nasce pronto, né? Então, eu muitas vezes tive problemas de contratações, fiz contratações erradas, tive problemas com funcionários. Hoje, graças a Deus, eu acho que a coisa já meio que estabilizou. Não que eu não possa lá na frente também ter problemas, mas muitas vezes a gente teve, sim, problemas e eu aprendi apanhando. Então eu acho que valeu a pena eu trazer essas coisas aqui pra vocês, porque é assim que a gente cresce, né? Não só aprendendo, mas também dividindo experiências, né? A Espartana disse que gostou da live, a Rona disse que passou por todas essas, é isso, Ana? Pô, legal. Bom, então é isso, gente, a gente fica por aqui hoje. Olha, amanhã vai ser também muito interessante, vai ser uma continuação dessa, onde a gente vai falar sobre perfis comportamentais. E aí a gente vai aprender direitinho como colocar cada funcionário em determinado local, como você pode alinhar expectativas de determinado perfil de pessoas, né? Existem perfis de pessoas que são mais apropriados para fazer determinada coisa, existem perfis de pessoas mais apropriados para fazer outro tipo de coisa. Então existe mais o perfil comunicador, existe o perfil mais dominador, existe um perfil mais analista, mais planejador, e cada um tem que ficar em determinadas áreas que tem mais afinidade com aquilo que deseja fazer, tá bom? Então é isso, a gente fica aqui por hoje. Agradeço a presença de vocês aqui. E até amanhã, esse mesmo horário, tá bom? Fiquem com Deus.